Outro exemplo interessante, nós temos aqui o canal de marcas, ele mostra 995 de intervalo em milissegundos, aqui 605, então você teve aqui um batimento normal, um batimento de 605, depois teve 1100, depois 1000, depois 1005, depois 995. E aí, o que acontece? Em torno aqui, então, a gente observa os 3 canais. O canal primeiro aqui tem uma baixa amplitude. O segundo canal a gente consegue já observar coisas melhores. O terceiro canal aqui. E aqui já no final dos canais a gente vê a mesma formação vermelhinha aqui do Pacer com espículas de marca-passo. Só que quando a gente projeta essas espículas, veja que ela projeta para o átrio. Então eu estou tendo um marca-passo de estimulação atrial, estimula o átrio, e quando a gente tem uma extrasístole atrial aqui, ó, veja a onda P retrógrada caindo na onda T aqui, nós temos a inibição do marca-passo, porque ele deixa, então, na verdade, ele teria que estimular por aqui, mas ele sentiu, ele não estimulou aqui dentro da T, então ele sentiu adequadamente, então tem uma boa sensibilidade e conduziu essa extrasístole atrial aqui no marca-passo. Então a gente tem um marca-passo que está num ciclo de 1000, 60.000 dividido por 1000, 60, então é um AI 60 batimentos, é um AI 60 com boa sensibilidade atrial. Né? Aqui a espícula provavelmente é unipolar, veja que ó, o tamanho dessa espícula aqui. A gente pode deixar, por exemplo, estimulação unipolar no átrio e ventricular pode ser bipolar. Então, assim, a gente pode fazer essas combinações. No marca-passo, lá quando faz a telemetria, a gente consegue. Então, nesse traçado aqui, você vê que é um ritmo de marca-passo artificial em estimulação AI 60, que nós temos uma boa sensibilidade, com boa sensibilidade. Esse é um traçado aqui, a gente está falando disso, a gente não está falando traçado completo, não sei como que é, mas você vai colocar no laudo, se todos que vocês observarem tiverem essa sensibilidade boa, ou seja, ele define o batimento ou sinusal, ou o batimento que é de uma extrasístole, isso é normal, ele não vai impedir, o marca-passo ele não impede a extrasístole de acontecer, ele vai observar. Porque se ele fosse impedir a extrasístole de acontecer, ele teria que adivinhar que ela viria e também e ser muito certeiro naquele momento. Então não existe mecanismo anti-extrasístole. Ele vai sentir a extrasístole porque ele tem um cabo no átrio, ele vai sentir a extrasístole atrial e vai fazer aqui deixar ele conduzir para os ventrículos. Veja que a condução ventricular dele é boa, então ele estimula o átrio e já sente o ventrículo. Então o ventrículo não é estimulado, que é estreito, por isso que ele é AI. Ele está na verdade, ele pode até ter 2 cabos, pode ser um marca-passo bicameral, mas a programação que está nesse traçado aqui é uma programação AI. E aqui eu faço um adendo importante para os cardiologistas entenderem uma coisa importante. A maioria dos marca-passos a gente tenta preservar a estimulação ventricular, que não faça estimulação ventricular. Quanto mais estimulação ventricular que a gente faça, você vai ter dissincronia ventricular, né? Aqueles pacientes que não têm marca-passo implantado, que é o marca-passo fisiológico. Então a gente faz uma dissincronia se a gente tem a estimulação desses QRS mais bizarros. É como se a gente fizesse um ramo esquerdo induzido pela estimulação ventricular, porque o marca-passo está do ventrículo direito, estimula ali fazendo um ramo esquerdo. Então, às vezes, o algoritmo está programado em AIDDD, então você vai ver que ele não vai ficar só com estimulação atrial, você vai ver períodos também de estimulação ventricular. É o que a gente chama de programação AIDDD, né? Então seria a programação AIDDD 60, se você ver que durante o traçado tem estimulação bicameral, por exemplo. Então ele pode alternar de modos. É muito comum nós eletrofisiologistas, marcapassistas, deixarem esse tipo de conduta para preservação do ventrículo, para que ele não fique sendo estimulado de forma desordenada, para que não haja muita estimulação, para evitar a taquicardiomeopatia induzida pela estimulação ventricular do marca-passo.